Michel Alcoforado e a gente vai começando aqui mais um Caoscast. Você já sabe, esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a gente para tudo a cada 15 dias pra trocar ideia contigo sobre temas que tem feito a nossa cabeça. Olha, a gente fala sobre tendência, sobre comportamento, sobre hétero, sobre tudo que você pode imaginar. Hétero tá preso, o Z agora quer ser monogâmico, uma casa, não quer mais. É uma loucura. E hoje a gente vai falar de um tema que é modos, bons modos. Minha postura aqui, bons modos. Chiquérrima essa blusa, hein? Veio a altura do programa, hein? Pra ver se eu trago propriedade. Tá a altura da mansão Itaipu, né? Tá a altura. O problema é que lá na mansão Itaipu, como vivem em isolamento, não precisam tanto de etiqueta, que etiqueta é um bagulho social, lá né? A gente é mais selvagem, eu acho. Porque os micos entram pelas janelas, né? Os gambás roubam os alimentos. Coisa da natureza. Eu vi no outro dia a Carmela contando que tá bombando esse negócio de... Eu vi na Netflix, bagulho de vídeo de etiqueta, né? Tá bombando. Descobri que eu como croissant, pão de queijo e banana da maneira errada. Porque fingi postura aqui, mas tô fazendo errado. Porque tem que comer... Como é que é? Tem que cortar a bundinha e vira pra cá. A banana é com garfo e faca. É isso? Pra mim é um desacato à natureza você cortar uma banana com garfo e Pastel faca. também. Tem vídeo pra ensinar a comer pastel. Não é com a mão, não? Excêntrico. Pois bem, olha, vamos começar mais um Caoscast aqui. Você já sabe, eu não faço isso sozinho, faço muito bem acompanhado de Marina Roale, que é aquela que além de vestir roupas de seda e viver na mansão Itaipu, aprendeu que bananas e croissants não se come mais do mesmo jeito. Marina é head de pesquisa lá no Grupo Consumoteca e vem pra cá abrilhantar nossas cabeças e mentes com todo o seu conhecimento. Marina, olá! Olá, cheguei. E Carmela Moraes, que veio como veio nas outras vezes, sempre abrilhantando a gente com seu conhecimento sobre tudo que rola na geração Z. Se você já acompanhou nosso estudo da geração Z, se não acompanhou, entre lá, @controllab, Grupo Consumoteca. 2023, não pode Não falar. se fala mais? Não é da etiqueta. O Wesley vai te cancelar, né? Grupoconsumoteca.com.br, entra lá, Labs. Geração Ctrl Z pelas lentes latinas. Ela sabe tudo. Olá, Carmela. Olá. E o Wesley, que é o grande pesquisador das periferias metropolitanas deste país, vai também ter seu lab em algum momento e nos ensina muito sobre como comportamento e cultura se misturam dentro das periferias urbanas por aqui. Croissant e banana e aí? Olha, Michel, isso pra mim é teatro. Muito teatro. Se você já sabe, a gente vai falar um pouco aqui desse mar de complexidades que ronda a nossa vida e que vão pautando de uma maneira ou de outra aquilo que é considerado elegância, que é considerado sucesso, que é considerado chique, que é considerado dentro dos conformes. E uma questão, como Carmela colocou no começo desse episódio, é que de uma hora para outra o povo está interessado nesse assunto de novo. Já tem livros e livros aí, a lá Danusa Leão, a grande Danusa Leão, Deus a tenha, que estão ensinando o povo a se comportar. Apareceu uma série do Netflix agora, como é que chama, hein? Etiqueta pelo mundo. Etiqueta pelo mundo, que jovens chinesas e outras entram lá no jogo para tentar aprender aquilo que é o novo bom momento. E certamente nas redes sociais você tem visto aquela blogueirinha maravilhosa que diz pode postar, mas não é de bom tom, definindo o que é que se pode fazer e o que é que não se pode. Se tem transformação de comportamento, se tem mudança, tá na hora, hein? Tá na hora do nome aos bois. Marina Roale, qual é o nome do boi de hoje, hein? Hoje a gente vai falar do rebranding da etiqueta. Sabia que em 2023 estamos falando de etiqueta? Etiqueta tá na moda há muito tempo, desde o bagulho. Eu acho que você sabe que os primeiros manuais de etiqueta são do século XV? Século XV? Sim, é quando começam a inventar que tem um jeito chique de se comportar e um jeito que tem que aprender a fazer. Aí vem se desenvolvendo. E aí agora tá no rebranding de novo. Pois é, a gente que desconstruiu, ficou nessa disrupção, desconstrução, ressignificação, tava desfazendo tudo aí volta, né? Então vamos resgatar as boas maneiras, vamos... a gente tá nessa fase do mundo que quando a gente começa a abrir mato de um lado que ninguém tinha, trazer informação nova, querer quebrar padrão, tem um povo que eu acho que quer trazer de volta a nova ordem, né? Que quer rever
Então, pensar o rebranding da etiqueta hoje é a gente ver uma demanda de conteúdos que vem sendo produzido nas redes sociais e fora dele, de influenciadores, de gurus, de... como é que é aquela moça lá do Ed Bonton, não é Ed Bonton, aquela pessoa de boas maneiras, que está ensinando as pessoas, reeducando e resgatando esses manuais de etiqueta, te ensinando como se portar no mundo, o que fazer, o que não A fazer. minha mãe, senhoras de idade, né? Senhoras de idade seguem. A minha mãe segue uma lá que diz pra ela, na sua idade, o que você faz, o que você não pode fazer, qual roupa que de você roupa, deve. É uma até gaúcha, eu acho. Ih, não sei não. Né? Diz que pode. Agora minha mãe segue, vou perguntar a ela a dica e digo aqui pra vocês, pra mandar pra mãe de vocês. Ah, não pode usar isso tal coisa porque aparece o braço, aparece a Isso. perna, aparece o sovaco, aparece sei lá o quê. Pois é, no auge da pandemia, teve a Ilana Kaplan, ela viralizou com aquele quadro que ela tinha, que ela brincava com Ed Bonton, com esse Com bordão. uma champanhota, né? Com a champanhota, adorava esse termo. Justamente porque ela estava brincando com esse momento onde várias regras e os contextos estão suspensos. A gente fica meio sem saber o que pode e o que não pode, né? Nesse mundo que agora eu trabalho de casa, eu tô aqui numa reunião com o meu chefe, mas eu posso cruzar a perna, eu posso beber como eu quero, eu posso falar alto, eu posso gesticular ou não posso. E aí a gente começou a ter que... A gente ficou meio perdido, assim. Também começou a circular muito manuais da etiqueta no WhatsApp. Como fala com a pessoa, responde na hora, não responde, aborda, fala... Posso "Oi, tudo mandar uma bem?" mensagem pra você de madrugada, né? A gente começou, sabe, acordos que não eram feitos. Então, quando a gente fala do rebranding da etiqueta, é tanto um movimento de resgatar boas maneiras do passado, aí que deve vir desde do século XV, como você traz, até criar acordos de coisas que nunca foram nos ensinadas. Como isso. Como eu me porto no WhatsApp. Ninguém nunca cravou a pedra oficial do comportamento elegante do WhatsApp. Então, a gente precisa desses gurus, desses influencers para começar a organizar e alinhar as coisas com a gente. Ô Wesley, você tá fazendo rebranding disso? Que acordos novos você tá vendo aí que você tá precisando fazer? Ai, Michel, assim, acho que a questão da comunicação no WhatsApp, no meio digital, ela mudou um pouco, assim. Principalmente porque... Não manda figurinha de boa noite, de bom dia. Esse é o número 1. Isso é deselegante. Acho que a questão do trabalho, né? O movimento da pandemia trouxe tudo pro digital, né? Não só a política do home office, como as gírias, todo esse tratamento, tipo, porque senão a gente via num local, pô, tenho que explicar o meu jeito de falar rápido para algumas pessoas que não estão habituadas com isso. Então, a gente que tá já habituado com essa linguagem, vamos traduzir, vamos ser mais pragmático nesse processo de comunicação, assim, mas acho que em relação a isso foi o ponto mais de etiqueta possível que nós entramos, assim, porque eu vejo muito como uma caracterização que ela se distancia muito da periferia, sabe? Eu vejo alguns perfis trazendo essa questão da etiqueta e, tipo, pensar no rebrand de etiqueta me traz a pergunta, né? Tipo, quem não segue essas etiquetas vai ser tratado de que forma? Tipo, qual é a exclusão que esse tipo de comportamento pode causar para outros corpos que não seguem isso, sabe? Ou não convivem, não por não querer, mas porque a política e a cultura dessas pessoas são diferentes. Isso me faz pensar que esse jogo que a gente está vivendo nesse mundo, onde de algum modo esse tipo de etiqueta, né, ou de repensagem, ou reflexão, reflexão sobre o universo das etiquetas, traz muito algo que a gente já falou em outros episódios aqui, que é um reflexo de um mundo completamente descontextualizado, né? Se eu tivesse, sei lá, encontrando contigo no trabalho, lugar físico, a minha preocupação é que, sei lá, você não podia arrotar na frente do amigo, você tinha que ir com uma roupa decente, seguir o dress code. Agora, quando a gente leva tudo isso para outras plataformas, para outras regras, há um elemento decisivo ali de uma descontextualização desse comportamento. E por outro lado também, eu acho que o que a internet trouxe para a gente, esse mundo marcado pelas novas plataformas digitais, reforçam é que a gente começou a encontrar cada vez mais com gente mais diferente, né? E nesse jogo, onde os contatos foram multiplicados na enésima potência, o ruído das relações aparecem com muito jeito ali, né? Com muita onipresença. Nesse processo todo, eu acho que é isso que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Tratando desse nome aos bois de hoje, que é o rebranding da etiqueta, 2 focos são decisivos desse nosso papo e essa trupe aqui vai dividir com vocês sobre isso. O ponto número 1 é o tal de como o mundo descontextualizado gerou um conjunto de regras que são decisivas. E o grande elemento aqui decisivo é como é que a gente se vale da etiqueta para diminuir a quantidade de ruídos que tem. Mas tem uma pergunta que antes de entrar eu queria jogar aqui na roda, que é a seguinte: quem define o que é o quê, né? Primeira coisa que eu penso é em quais espaços, né? Porque na digitalização a gente tem um mundo que é de todo mundo, né? E aí a gente vai ver um pouco das bolhas, tipo, disputando. Acho que o TikTok, ele traz um pouco disso, assim. Tem um perfil que eu vou citar no final como referência, que eu não vou falar agora, mas é um perfil basicamente que ele traz ali, tipo,
sobre etiquetas modernas, né? E o que é moderno dentro desse contexto? E, tipo, as pessoas entram ali, nossa, tem algumas que olham, tipo, como observação, nossa, era legal quando o comportamento era desse jeito. Outras como, tipo, quem não faz isso não tá sabendo aproveitar a vida. Então, tipo, a pessoa que come a banana com a faca, tá comendo a banana mais saborosa do que quem come com a mão? Acho que sempre o espaço vai ditar muito, assim, muito, muito esse peso do certo ou errado. E tu sabe que às vezes sim, né? Sim. Tu sabe que Porque a etiqueta traz uma dimensão do simbólico para o conjunto das relações que colocam os sujeitos e os atos em outro nível. E é também sobre isso, né? É óbvio que, pragmaticamente, né, levando em consideração biologicamente, uma banana comida com a mão, uma banana comida com garfo e faca, continuam sendo banana. Eu acho que esse tipo de característica, que por mais que não impacte o sabor, contribui muito ricamente para a cultura que está sendo vivida ali, seja da culinária ou da troca. Mas eu acho que quando ela entra num processo de exclusão que o outro não está vivendo uma vida legal, eu acho que é uma coisa já perigosa, sabe? É tendenciosa de jogar para uma marginalização uma pessoa só porque ela não está dentro de um comportamento. A gente só sabe desse tipo de coisa por conta da digitalização, né? Eu acho que esse é um elemento que não pode ficar de fora. E essa mesma digitalização que abriu possibilidade da gente conhecer outras regras de etiqueta, cobrou uma reflexão maior da gente mesmo sobre as nossas regras, né? A gente tem falado pra caramba, falando 45 vezes a gente, isso não deve estar em nenhum manual de etiqueta, não deve ser bom falar isso não, né? Mas nós lá no Grupo Consumoteca, desde 2020, com o impacto da pandemia, a gente foi observando que a descontextualização era um dos traços mais importantes desse tempo. A coisa dos aparelhos digitais pautados na lógica de que tudo era 24/7, fez com que a gente perdesse a noção do dia, perdesse a noção de espaço e perdesse a noção de tempo. E isso gerou uma confusão gigantesca, né? Porque no digital, a gente vai entrando cada vez mais em contato com um conjunto de novas normas que vão reforçando aqui um jogo diferente, né? Pro que tá posto. Sabe uma coisa do digital que eu acho que tem uma etiqueta meio velada, que eu tento descobrir, que eu adoro mandar áudio. E áudio é uma coisa que não é todo mundo que gosta não, né? E eu acho que tem muito isso, assim, posso mandar áudio, não posso? Pra quem? Que horas? Quanto tempo pode ser aquele meu áudio? Porque eu sou, tipo, áudio podcast. Aí, pra amiga íntima, vou contar da vida, eu mando áudio de 10 minutos. Mas pra Marina, eu não vou mandar, ela me mata se eu mandar um áudio de 10 minutos. Eu acho que tem essas coisas que a gente também vai entendendo como que funciona no decorrer do processo, né? Até onde eu vou, até onde eu não vou. Porque o áudio hoje em dia é quase que eu tô mostrando intimidade, né, com a pessoa. É por isso que, de certa forma, acho que esses manuais de etiqueta tem uma coisa do acordo, de vamos criar acordos que funcionam pra todo mundo, pra respeitar o limite do outro e tudo mais. Mas a quem interessa esse acordo? Quem determina o que é legal e o que não é pro outro? Porque todo manual de etiqueta, ele é também uma forma de te classificar no mundo, né? Quem tá dentro desse manual diz muito mais sobre você, não é sobre se segurar o garfo, mas é como eu seguro o garfo, vai me posicionar ali na estrutura da sociedade. Sim, eu ter esse conhecimento já me coloca, né? Então, eu acho legal esse manual do WhatsApp, essas coisas que circulam pra também alinhar a expectativa, porque ficou a galera no frisson, porque criou-se uma lógica da urgência com essa coisa do mundo digital. Então, tem que responder na hora, porque eu tenho nervoso de quem manda, oi, tudo bem? Fala. E não me diz logo, pode Nossa, dizer, isso gente. me dá Comunicação assim, que eu não tenho que esperar eu dizer tudo bem. Eu sou do tipo que eu não acho mal educado, pelo contrário. Eu prefiro que a pessoa mande, oi, tudo bem, tô te mandando mensagem por isso. Ou por mim, eu gosto de mandar áudio também, mas eu tento resumir, eu falo, vou mandar um áudio, escute quando puder, não sei o quê, pra pessoa não ficar nessa pressão. Então, ter esses acordos eu acho legal também. Mas é diferente do, olha, você tem que cortar o pão de queijo assim. Então, acho que tem uma coisa que o Michel falou, que o mundo digital, ele dá acesso também pra todo mundo, né? Era fácil quando cada cultura tinha o que é elegante, o que não é, o que pode, o que não pode. Mas quando tá todo mundo no mesmo balaio conversando, o que dá vergonha, entendeu? A gente tem que recombinar o que é ter vergonha alheia. Porque talvez, dependendo de onde a pessoa senta pra comer banana de garfo e faca, a gente vai ter vergonha dela, né? Tipo, o manual é outro, o código é outro. Então, acho que quando a gente fala desses resgates, a gente tá falando de rever os vieses, assim. Essa coisa do que é voltar... Um monte de guru de moda falando sobre a mulher elegante, que usa terninho e que usa cores neutras. Então, tem um pouco essa coisa, tá, mas... Por que a mulher do terninho que é elegante, assim? Você joga lá no Google, pessoa elegante, aí tem lá o cara de terninho em cima do prédio, Executivo. assim, tem a Um mulher grupinho de pessoas assim. de terno, E né, assim.
quando a gente pensar rebranding, por que não também repensar o que é ser elegante e por quê, né? Da onde vem essa coisa? Porque não pode ter um outro código visual ali que diz pra gente. Então, acho que tem uma disputa de narrativa aí por trás também. Os manuais de etiqueta, eles foram inventados ali no começo da Idade Moderna, né? Quando tem o fim da Idade Média, começam a surgir os primeiros manuais de etiqueta. Tem um sociólogo muito importante, que é o Norbert Elias, que vai estudar a história desses manuais desde o século XVI, XV, XVI, até o século XIX. E o que ele vai observar é que o que os manuais revelavam para a gente era um modelo de construção de uma civilização que estava sendo construída no mundo, mas que nada mais era do que um modelo de castração tudo aquilo que era biológico sobre os nossos corpos, né? Então, ele compara, por exemplo, e você certamente já deve ter ido a um museu desses aí, do Império, sei lá, da colônia, do Caixa-Prego, um raio desse que o valha, e tinha uma cuspideira em geral, né? Nas salas na entrada das casas, porque as pessoas tinham o hábito de cuspir. E aí começa-se a entender que aquilo era uma coisa horrorosa. E que não podia mais cuspir, não tinha mais contexto para cuspir. Não havia mais. E aí o que a gente começou a fazer? Engolir. Engolir o seu próprio cuspe. Ou um outro processo importante também era o caso dos pinicos dentro dos quartos, né? Os pinicos ficavam embaixo da cama e a pessoa fazia aquilo ali. Os pinicos desaparecem. E outras coisas, como os hábitos à mesa e por aí vai, que nada mais foram construindo do que um processo de castração ou de inculcação, né, de introjeção desse diálogo, desse vocabulário da sociedade dentro dos nossos corpos, em detrimento daquilo que a biologia, as nossas pulsões de vida e de morte nos norteavam. E isso foi gerando algum modo ali, né, de melhor entendimento, um colchão comum para as relações, mas ao mesmo tempo foi gerando muito sofrimento, porque a gente foi tendo que deixar de ser o animal que a gente é. O ponto que eu acho que esses novos rebranding de etiqueta trazem, que precisam estar muito claros, é que ele está falando de um novo social que precisa ser introjetado dentro da gente, né? Todo mundo ali, quando entrou dentro da pandemia, viu o desespero que foi quando você saiu do escritório físico e na outra semana você foi obrigado a ficar 2 anos vivendo única e exclusivamente no escritório virtual. E as regras de comportamento de um contexto não cabiam mais no outro. Então você precisava refazer esses acordos. E esses acordos cobraram, de algum jeito, um processo também de novas castrações, né? Por que eu não posso mandar uma mensagem de oi, tudo bem, como a Marina estava colocando, né? E ponto, né? Ou isso eu acho que esse é que é o debate, né? Que na medida em que a sociedade avança e se transforma, novas etiquetas são pedidas. É por isso que esse tipo de debate vem vindo com muita força. No mundo cada vez mais globalizado, onde a gente encontra cada vez mais chineses, eu preciso ter um reality, né? Da Netflix dizendo, rapaziada, fica calmo, hein? Ó, eles estão estudando para ficar igual vocês, hein? Na medida em que a gente tem um processo de crescimento bastante vertiginoso, de pessoas que ascendem via plataformas digitais, eu preciso botar essa gente dentro de um reality show e ficar de olho nelas 24 horas por dia, 3 vezes por semana, para dizer, olha, eles se comportam mal, mas a gente de olho eles vão começar a se comportar bem, né? Então essa mudança eu acho que é muito importante nesse novo processo, assim. Não há dúvida de que o espírito do tempo está enfrentando um grave processo de transformação. E é por isso que esse tipo de assunto tem essa importância tão grande, né? Mas são colonizadores ainda, né? Essa coisa da... Vou aqui ensinar as chinesas. Tem um episódio desse reality que são as chinesas aprendendo a pronunciar as marcas de luxo com a pronúncia certa. Então, eu acho que é quase uma manutenção desse mundo eurocêntrico, branco, sabe? Poda a liberdade, né? Da gente também querer ser... castrar e continuar se afirmando em hegemonia, de que eu que sou legal, de que eu que sou o padrão. No mundo que a gente está falando tanto em quebrar padrões e criar novos padrões. Então, acho que a gente acha, ufa, vencemos, desconstruímos. Não, é quase como... Sempre vai vir essa força tentando restabelecer o que a gente era antes, assim. Eu fiquei muito chocada que a gente vai estudar aqui os temas, né? Tem toda uma pesquisa pra gente fazer os episódios. E eu tava lendo pra ver, gente, eu acho que eu não leio muito sobre isso, né? Tava descobrindo em vários posts e vários vídeos que eu tava vendo nesses TikToks o quão deselegante eu era, descobrindo um monte de coisa pavorosa ali. Mas me chamou muita atenção. Eu acho que eu tenho aqui o print... que eu achei um pequeno manual da etiqueta sexual.
Eu falei, gente, tem etiqueta sexual também. E aí? E é pra mulheres, óbvio, né? Porque ninguém educou o homem. Desde o século XVI. Eles não estão lavando nem o pinto, né? Eles não estão lavando. Tem que ter campanha da OMS aí, lave direitinho, porque tá caindo e tudo mais. Mas a mulher, as boas maneiras da mulher na cama e fora dela. E o que mais me choca, sabe de que ano isso aqui? 96. Geração Z tava nascendo aí, começando a nascer. Mas olha aqui, é esse momento aí que as capas de revista de mulheres estavam todas ali pautadas. Revista Nova, revista sei lá o quê. Reacendo seu casamento, ressuscite seu casamento, ressuscite o sexo do seu casamento, seja uma nova mulher e por aí vai. O que reflete, de algum modo, um impacto gigantesco que cobrou um rebranding da etiqueta naquele momento, que era o impacto do neoliberalismo na vida pesada, assim, né? Os anos 90 são uns anos de chacoalhão mesmo. Sim. É da Carla Pérez descendo na boquinha da garrafa, a nós andando sem cinto com o pai alcoolizado dirigindo. E tudo era possível naquele movimento. E no meio disso você tinha que resgatar a boa maneira. Tinha que resgatar. A sinopse é maravilhosa, porque uma mulher inteligente, moderna e liberada encontra um rapaz bem-sucedido, charmoso e descomplicado. Trocam olhares, telefones, tchan, 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 o clima rola. Mas rola como? Quem tira a roupa primeiro? Quem começa? O que dizer? Como dizer? E quem tira a roupa primeiro? E o capítulo camisinha? Capítulo? Eu não li, né? Eu vou ter que ler, porque talvez vou descobrir que se eu tô tirando na hora errada, já vou descobrir que tô errada na cama também, tô deselegante. Os anos 90 foram uma loucura, né? E aí, tu falando, eu lembrei que, não sei se... no início dos anos 90, eu era pequena e eu ganhei de uma amiga da minha mãe um livro de etiqueta para crianças. E tu sabe que isso me marcou, assim, eu me lembro, e quando a gente começou a estudar por esse assunto, eu me lembrei dele, me lembrava da capa dele, que é Etiqueta na Prática para Crianças Ilustrado. E aí eu fui dar uma olhada, assim, pra ver na internet, até pra ver o que falava. E é bem isso, assim, ela introduz falando para que servem boas maneiras, né? Então ela tá ali educando as crianças, né, no traquejo social, tanto dentro de casa quanto fora. Então tem desde aquela coisa assim, palavrinhas mágicas, sabe? Muito obrigada, por favor, e tal. Tem até assim, como dar um aperto de mão correto, né? Que não pode ser nem muito forte, nem muito fraco. Então umas coisas assim, muito louca, que é isso, é umas regras, tipo, o aperto de mão, poxa, me deixa fazer o aperto de mão do jeito que eu quero. E se não quiser apertar a mão também? Pô. Hoje em dia não pode tanto apertar a mão mais, né? E tem escola de princesas hoje em dia, né? Isso daí, tem lá. Tem aquele filme, né? O Diário da Princesa. Era um pouco isso, assim, né? Que a menina descobre lá que é desenho da Disney, lá, filme da Disney. Ela descobre lá que ela é princesa e daí ela passa por um extreme makeover pra ter modos e postura como a realeza. Esses filmes que formaram a geração millennial são muito canceláveis, porque eu fui ver outro dia o antes e depois que fizeram, e, gente, o antes dela era muito mais interessante nos novos alisaram o cabelo dela. Alisaram o cabelo dela, tiraram o óculos, era isso. Alisava o cabelo, tirava o óculos, era o makeover. Então, assim... Nessa coisa desse ruído todo que vai surgindo com essa descontextualização que a gente já apontou aqui, há um elemento que não pode ficar de lado, que é o papel das instituições, né, que foram sendo enfraquecidas. Os livros de etiqueta antes, junto com a escola, junto com a faculdade, junto com a família, tinham um papel importante na formação do que era o combinado, para evitar esse tipo de ruído. E quando a gente olha para hoje, as instituições não têm esse papel mais, né? Elas não conseguem mais, né, formar os indivíduos de maneira relativamente similar para garantir esse vínculo com o outro, né? Pois é, quem é que nunca ouviu o velho ditado, educação se traz de casa, né? Boas maneiras, né? Vem de berço, acho que esse termo diz muito, né? Educação vem de berço. Por quê? Tinha essa ideia da tua avó que ensinou pra tua mãe, que ensina pra você, de como se portar nos lugares, né? Isso é quase um capital social, uma coisa que você vai ostentar ali em público que vai te localizar. A maneira como você está gesticulando, falando, tratando o outro, vai te localizar ali nessa sociedade. Mas a gente vive no mundo, como a gente sempre fala muito aqui em vários episódios, da crise das grandes instituições, né? Se a gente não acredita mais na família, ou se a família está diminuindo, e não é só mais a família que está formando sua opinião, ou a escola, e a gente está criando novas regras em contato com o outro, com a diversidade, com o diferente, quem passa pra gente? Né? Quem que ensina pra gente o que é certo e como se portar? E ainda tem outro fator. O mundo tá se atualizando. A regra que a minha avó ensinou pra minha mãe já não funciona e não encaixa no meu mundo mais. Porque minha avó não ensinou pra minha mãe qual é o emoji que eu devia colocar pra dizer que eu quero ficar com alguém, ou pra eu ser educado no trabalho, ou qual é a etiqueta de abordar com alguém no áudio do WhatsApp, como a Carmela falou. Então, o saber da família perde um pouco relevância nesse mundo, né? Total, né?
Acho que, tô falando de instituições, eu acho que o baile de debutantes, ele era muito um marco, assim, disso, né? E Porto Alegre é uma cidade que ainda tem, e é muito engraçado. Gente, ainda tem. Ainda tem, e é forte, assim. Claro, acho que ali as meninas de classes sociais mais altas, que são sócias de clubes, assim, mais ricos. E é muito... é engraçado, porque era isso, apresentar a menina ali, né? A moça para a sociedade. E tem todo um curso, e é curso de etiqueta mesmo, né? Como se porta, como que é virar uma mulher, né? Quais as regras disso, como que eu sento à mesa, como eu dou um bom jantar, como ser uma boa esposa. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que tá caindo desuso, ainda tem gente, né, que vai. Mas provavelmente deve ter atualizações ali, né? Dentro dessas regras, dessas novas etiquetas ali, nessa instituição aí de debutante, por exemplo. Todo lugar tem uma etiqueta, no fim das contas. Não é só o baile. Só que você tem que saber. Alguém tem que te passar como a coisa funciona, senão vai dar um ruído ali. E é por isso que hoje, quando a gente fala do tal do rebranding da etiqueta, né? Por que tá se falando nisso, mas também tá se reposicionando e atualizando o que é a ideia de etiqueta? É porque os defensores desse movimento defendem a ideia de que etiqueta são um combinado de regras e convenções sociais que vai ajudar, que vai facilitar o manejo das pessoas em sociedade, né? De certa forma, é bom eu saber que vou chegar aqui e não vou cuspir na tua cara, porque existe algum combinado de qual é o limite ali do que é legal e do que não é legal pro outro. Então, de certa forma, isso ajuda. Mas quem que determina, né? A grande problematização é quem que determina, né? A quem que interessa, quem tá estabelecendo o que é interessante ou não pro outro. Porque a gente tá falando de domesticação de corpos aqui também. Mas eu acho que talvez o grande ponto desse rebranding da etiqueta que a gente tá trazendo aqui é que os manuais e as regras de comportamento que estabelecem controles sobre a dinâmica social são decisivas para que elas aconteçam do melhor jeito possível, com menos ruído, mas a gente precisa cada vez mais democratizar quem são os formadores de opinião. E eu acho que a internet tem um papel muito importante nesse movimento, né? Porque quando tem uma Glorinha Calil, a Constança Pascolato e uma moça da periferia dizendo como é que se senta à mesa, né? Como é que se porta diante de um jantar, com diversos vocabulários, diversas visões, e em debates, negociando, uma falando da outra, como é que faz, olha o que ela diz, banana se come desse jeito ou come do outro, croissant desse aí, isso é besteira, não vai mudar o gosto, é que a gente vai estabelecendo uma forma mais comum e menos dominadora mesmo, né? E excludente, porque toda vez que a gente impõe um jeito certo, quem não está enquadrado acaba se transformando num errado, e esse eu acho que é o maior problema dos manuais de etiqueta de uma forma geral. O que a gente precisa entender aqui é que o problema não está tanto na regra, né? Porque as regras são necessárias. Cada um sair por uma saída individual não vai dar jeito. As regras colocam o peso da coletividade. Mas a gente precisa incluir mais e excluir menos. E os manuais, até então, eles excluíam, né? Nos debates, por exemplo, quando a gente pensa em relacionamento, ghosting, né? Tudo bem que você não sabia até então como é que mexia com o aplicativo. Mas é bom que fique claro, né? Pra você não gerar sofrimento por outra parte, que você precisa dizer que não tá afim mais. Sim. O mundo online, acho que tem a questão da regra, mas tem a interpretação que é difícil da gente entender, né? Que é aquela coisa, o meu tom na hora de escrever foi mas a pessoa interpretou de outro jeito. E daí é legal aquilo que tu falou da coisa de educação vem de berço, porque daí acho que tem uma inversão nisso, né? Que a avó não tá sabendo dizer pra menina lá como que ela tem que se portar no ambiente digital, mas a menina tá ensinando a avó, né? Que ela não pode mandar o sticker de bom dia, que isso é cafona e tudo mais. E inclusive falando nessas várias interpretações, tem um estudo feito na Universidade de Minnesota, que foi publicado em 2016, e que mostrou como que o emoji, que é uma linguagem universal, é aberto para interpretação, e inclusive as diferenças, porque se a gente for ver o emoji do Android, ele tem uma carinha e o do iPhone tem outra carinha. Então, isso também, a sutileza ali do desenho causa diferença de interpretação também. Então, eles fizeram um estudo ali, e eles e os grupos discordaram com relação ao sentimento que cada emoji passava, né? Então, eu posso estar mandando um emoji pra Marina achando que ela vai entender aquilo, a minha intenção, e ela pode estar interpretando completamente errado, né? A minha mãe comunica notícia triste com um emoji rindo de felicidade. Aí fica um negócio estranho. Gente, fulano está internado no hospital. Aí vem a carinha... Ou falar caps lock, né? Parece que a pessoa tá braba, né? Mas acho, Michel, quando você fala... Você trouxe um ponto ali, né? Você tem que ter a Glorinha Calil e a moça da periferia e novas vozes. Quando a gente fala aqui de rebranding da etiqueta, na verdade, eu acho que a gente podia até atualizar e propor aqui o nome aos bois para... É quase uma renegociação da etiqueta que a gente está vivendo. Porque é o que você falou, é menos sobre a regra,
regra e mais sobre a gente debater o que é o novo legal. Porque é isso, alguém precisa falar, porque na época do meu pai, eu acho que se ele abordasse uma mulher na rua, desse uma cantada, falava que ele era bonito, ele achava que ele tava sendo legalzão. E alguém tem que falar, gente, isso não é mais legal não pega bem, sabe? Isso é assédio. Isso. Precisa de uma atualização, mas a gente tem que trocar um pouquinho e fazer esse combinado. E acho que aí era um caminho bem interessante pra gente seguir. Olha, pra gente já ir terminando aqui, queria deixar bem claro que nesse mundo de intensa transformação, onde a cada dia surge um novo comportamento, mais do que nunca, os manuais de etiqueta são importantes, porque eles de algum modo nos ajudam a nos localizar e nos comportar de alguma forma que não estabeleça tantos ruídos nesses encontros com o diferente. Agora, é mais importante ainda do que a existência deles, que a gente consiga renová-los de tal forma que eles sejam inclusores e não excludentes como são até hoje, né? Quanto mais gente, um jeito de uma plataforma aberta, tal como o Wikipedia, tiver lá dizendo o que é etiqueta, o que é certo, o que é errado, o que é fundamental nesse processo todo, mais potente essa sociedade vai ser e com menos conflitos e menos problemas a gente vai viver, né? Os manuais, eles são decisivos porque eles nos ajudam a nos localizar, nos ajudam a nos comportar, nos ajudam a sofrer menos, mas eles são importantes também que diante do conhecimento da regra eu consigo entender, inclusive, que eu não quero comprar aquela regra. O problema de viver numa sociedade que muda todo o tempo é que a gente não sabe nada, nem sequer comprar a regra que está imposta, nem sequer seguir do jeito que manda o mandamento. Então o caminho aqui certamente é a gente apostar mais nisso. Ufa, olha, aprender uma beça, fica aí, né? Tu já sabe. Joga na roda. Marina Roale, que trazes? Olha, já citamos aqui ao longo do episódio, mas vou reforçar a minha indicação, que é a série da Netflix, Etiqueta pelo Mundo, onde a gente tem uma professora de etiqueta internacional que promete transformar vidas com as suas regras de boas maneiras e vai treinando mulheres para se inserir num contexto ali de elite no Reino Unido. Maravilha. Carmelita? Então, eu acho que essa coisa do Reino Unido tem muito essa característica das regras, da etiqueta e tal, por causa da monarquia. Então, eu vou indicar o documentário aí novo, que tá causando polêmicas, do príncipe Harry, né, da Meghan Markle, que não rende, mas eu acho que tem todo um contexto por trás, assim, explicando todo o caso lá, o bafo dele e a relação com a instituição, né, da monarquia, mas mostra muito de perto essas etiquetas e regras que são surreais, pensando em 2023, né? Então, né, a coisa de ter que fazer reverência à rainha... que pra mim é uma cena clássica, assim, que ela leva um choque gigantesco, né? Ela abraça o cunhado, né, o príncipe William, quando vai conhecer ele, fica, meu Deus, não podia, tem umas porque coisas assim. ela diz, ele pergunta pra ela, né, o Harry, você já sabe fazer, né, a reverência à rainha? Ela, você faz referência à sua avó? Ela não é minha avó, ela é rainha, né? Exato. Então acho que dá pra gente... A gente consegue ver também, acho que aquela coisa mais... sei lá, a etiqueta ali, que nem você tava falando lá na época da monarquia, assim, né? De fato. E como isso ainda acontece nos dias de hoje, é surreal. E a Meghan, coitada, né? Mas ninguém também mandou casar com o príncipe, né? Foi ela que quis, apesar de não querer, porque ela faz toda uma baboseira lá, dizendo, eu tava solteiraça, né? Aproveitando meu corpo, minha vida. Mas ela o amor, sabia que ia ter né? que fazer reverência, eu sei, né? Sabia, tava querendo causar. Essa senhora vem causando, né? Wesley. Bom, eu trago aqui um perfil pra quebrar um pouco do estigma que, tipo, como que eu vou na periferia? Pra ir na periferia eu tenho que me vestir como periférico? Ou, tipo, como que eu chego num baile? Um baile é um evento pago? Tipo, eu já escutei muito isso na minha DM, assim. E tem um perfil do TikTok que se chama Rock Cria e tem um outro também que é da Fotografia. E ambos são perfis que eles meio que criam tutoriais. Como subir na rocinha, como ir na quebrada. Então, tipo... trazendo um pouco dessa visão desse morador que, tipo, ele tá transitando normalmente e não tem tantos esses processos. Claro, tem ali as etiquetas, né, que ele explica um pouco, ele fala sobre esse ambiente, mas despina um pouco desse local que a periferia é um local que você tem que se vestir pra estar, tipo, tem que se vestir de um jeito específico ou se comportar de um jeito específico pra estar. Legal. Minha dica é o livro que já falei, mas vou falar de novo aqui. História não é nem história, é um outro nome. É o Processo Civilizatório em 2 volumes, editado pela Zahar no Brasil. O autor é Norbert Elias. É ele que vai acompanhar num livro que é bem chato, tá? Já vou avisando no miolo, mas na introdução e na conclusão é genial. Então, se você não quiser ler o livro todo, leia só a introdução e a conclusão, que ele na conclusão, inclusive, faz um debate muito importante entre cultura e civilização, que são 2 conceitos, um alemão e o outro francês, completamente distintos, mas ao longo de todo o processo ele vai mostrando que o processo civilizatório, que ele acompanha via a análise desses manuais de etiqueta,
nada mais é do que um processo de castração da pulsão, onde você precisa, ao longo do tempo, deixar de ser animal e virar ser social. E isso é não fazendo o que você quer. E ao longo do tempo você faz menos, né? Então, na medida que o tempo passa, você tem menos liberdade e menos possibilidade de ser animal. E vai virando cada vez mais essa coisinha que é o ser civilizado. Ufa! Até engasguei com a própria fala, com a própria saliva, porque eu não posso mais cuspir. Não posso mais cuspir, né? Tive que engolir como manda os manuais. Marina Roale, beijo. Beijos? Será que tem que dar um beijo tchau de mim pra se despedir hoje? Será que tem a postura correta? Beijos caóticos. Wesley Xavier, tchau, tchau. Tchau, gente. Carmelita, beijo. Eu, Michel Confurato, também fico por aqui e a gente sabe, né? Daqui a 15 dias estamos de novo. Junto e misturado no próximo Causcast. Tchau, tchau.